E aí, pessoal, começando aqui mais um rolê da semana. Rolê, Uhul! rolê, rolê. Uhul! Olha, eu quero comentários aqui do rolê. O que vocês querem ouvir? O que vocês estão pensando? Hoje eu travei uma batalha grande dentro da DVP lá no WhatsApp, porque eu estava num sufoco, recorri à turma da DVP e foi maravilhoso. É muito legal a gente ter para onde recorrer, porque tinha uma entrega hoje, eu estava com tudo pronto, 315 prompts, e aí o sistema que eu usava lá, o aplicativo que eu usava, deu pau, Vivi. Ai, Recorri, o gente. pessoal assim, Regina, posso te ajudar? Ai, maravilha, ó. Um beijo, graças a todos E vocês não vocês. fazem ideia do quanto que isso é bom, né, gente? Porque é o seguinte, todo mundo está ajudando todo mundo. Quer dizer, a Regina, que é a voz, tá, foi lá pedir ajuda e veio alguém e conseguiu ajudar. Lógico. E Gente, que nessa maravilha que é essa comunidade que a gente está criando, né? Sim, não, e eu nessa parte técnica sou um zero à esquerda, Vivi. Eu aprendi, assim, mas é muito aplicativo, muita coisa para aprender ainda. Mas está valendo a pena ter esse grupo e essa troca. E E uma das aí, coisas que é interessante hum, também, Regina, é entender isso, sabe? Assim, você não dominar todas as áreas, está tudo bem. Eu não dominar todas as áreas, está tudo bem. Cada sim, um tem que entender onde que se encontra na jornada inteira. E a gente não vai estar dominando 100% de todas as técnicas, de todos os equipamentos, de todos os preços, nem nada. Quer dizer, cada um tem o seu lugar. E tem lugar para todo mundo. com certeza, Vivi. Inclusive, é uma das coisas que eu falo em relação à demo, que se você está no início, poxa, veja, seja crítico, peça opinião aqui para os colegas, a gente tem aquela hora de publicar. Aliás, né, vou insistir aqui, eu sei que não está rolando muito bem, mas vou insistir com o Facebook, da gente colocar no Facebook o nosso trabalho de áudio, pedir para os colegas, aquilo é um grupo fechado, pedir um retorno para os colegas, né? Uhum. Isso eu acho importante. Mas eu queria deixar aqui, reforçar o nosso convite para o webinário do dia 17, que foi assim no supetão, e vamos que vamos. Por quê? Porque aconteceu que está um movimento no mercado, eu acho que a crise está vindo pesada agora, e não é só aqui nesse grupo, em vários grupos estão acontecendo castings de cair o queixo, os preços assim horroríveis, despencando. As produtoras grandes são as piores, são as que eles estão trocando mesmo, eles estão pegando o job, tirando o dinheiro do locutor para conseguir fazer o job e não cobrando a produção. Essa que é a verdade, é isso que está acontecendo. Então, assim, mais uma vez a gente tem que respeitar, isso não é que são todos, não são todos, mas está acontecendo. E aí, às vezes, pode parecer para quem está novo no grupo de que ali tem gente, um nível inatingível de valores, de profissionalismo, a gente se sentir menor, inferior. Gente, todo mundo passa por isso. Todo Todo mundo mundo. começa, todo mundo começa. Então é importante a gente lembrar, lembra que eu falei até num orçamento que perguntaram? Gente, prestou atenção nos valores de região, nas porcentagens? A ABAP propôs aquelas porcentagens de regionalização que eu acho que trazem muito bem para a realidade do regional. A gente não pode esquecer a realidade do regional. Se a gente trabalha com o uso da voz, isso é, quantas pessoas vão ser atingidas, a gente tem que lidar com a realidade da região. Se eu moro numa região que tem 500 mil pessoas, não é a mesma coisa do que 15 milhões. Uhum. Não pode ser a mesma coisa do que 5 milhões, 1 milhão, né? Cada milhão é 1 milhão. Então, a gente tem que cair nessa realidade. Por isso que, às vezes, uma espera telefônica é mais barata para um cliente X e para outro é muito maior. Por quê? Porque é o número de pessoas atingidas. Então, a gente tem que respeitar esse regionalismo. E não esqueçam que é por isso que o Grave for the Brain tem um papel tão importante, que esse regionalismo também se aplica mundialmente. Se aplica. E O como isso é Brasil não é um mercado como é os Estados Unidos. Nós somos, infelizmente, um país em desenvolvimento, que eu acho que eu não vou ver
desenvolvido até a meu passagem desse plano, porque, tá? Mas é um país que tem um PIB X, não dá para comparar com o universo americano, profissionalismo americano, com o showbiz americano, não dá para comparar Nem com o europeu, né? nem com o europeu. Nem com o europeu em algumas regiões, porque Portugal é pior do que a gente. O mercado português é muito fraco, incipiente, é assim, pequeno mesmo. Tanto que o pessoal vai trabalhar mais na Espanha, por quê? Porque é latino, é uma língua que atinge mais um universo maior de pessoas. Então, vocês compreendem a diferença? E a Inglaterra, que é onde a Suzy está, para a Suzy, que vem do mercado super organizado, né, gringaço. Então, assim, para eles, a pessoa, a Vivi mesmo está E falando. regulamentado também, né? Porque uma das coisas assim que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma regulamentação. Então, muito mais fácil para um artista da voz, para um profissional da voz, se posicionar tendo um regulamento que esbalda ele, né? Que fala o seguinte: não, eu vou praticar esses preços porque eu tenho aqui, ó, um papel que me dá essa autoridade. Então, assim, a pessoa se sente mais segura em fazer isso. No Brasil, isso não existe. Então, a gente tem que entender essa diferença, né, entre o que é um mercado já estabelecido e um mercado que não está assim tão estruturado dessa forma. Apesar que o mercado, aqui inclusive nos Estados Unidos, que a gente fala que é o do sindicato e não sindicato, que a gente chama union e non-union, ele tá assim, ele já está invertendo. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir um trabalho non-union, mas pagando os valores de union, que ficam assim bem mais fáceis. Aí existe toda uma discussão por que deveria estar todo mundo no sindicato e tudo, mas eu não vou nem entrar nisso agora. Mas uma das coisas assim que eu acho que é importante levantar e que eu ouvi tantas vezes da Regina que assim, né, ficou queimado assim na minha cabeça, é que, gente, para fazer locução ou qualquer outra coisa na vida, você tem motivações. E motivações são diferentes. Às vezes você vai pegar um trabalho por causa da grana, só por causa da grana. Outras vezes você vai pegar o trabalho porque você é simpatizante com aquela causa, com aquela ideia que ela está sendo vendida. Às vezes você vai entrar num trabalho porque é um amigo seu, e aí tem várias outras, né? Agora, quando a gente estiver falando de preço mesmo, de assim, moeda, aí também entram várias outras diferenças naquilo ali. Gente, olha, eu mesma, e isso assim, eu falo, eu já até paguei para trabalhar, literalmente. Sim, a gente às As vezes. pessoas pensam assim, nossa, mas que absurdo. Eu falei assim, não, eu paguei, por quê? Eu estava querendo trabalhar para era numa campanha de uma associação que eu realmente sou muito simpatizante, é uma NPO, que é uma Non-Profit Organization. Uma ONG. ONG, uma ONG. E eu colaboro com eles há anos e eles me ofereceram, você quer fazer isso com a gente? Eu paguei o meu metrô, eu paguei o meu trem, eu paguei tudo para poder ir até o estúdio gravar. Fiz com o maior prazer. Agora, para falar o seguinte, então você não se valorizou? Não, a minha motivação era diferente. E assim, no começo de carreira também, às vezes você pode se sentir, nossa, R$ 750 é muito caro, então eu vou pedir menos e tudo. Cada um tem que saber o que vai cobrar. É lógico, na posição aqui da Regina, a Gravy for the Pain, nossa função, o nosso papel é o quê? Educar para falar o que é justo no mercado e qual é aquele patamar que você deve almejar. Onde você quer chegar e ultrapassar, gente, que aquilo ali não é um limite. Não, Assim, não é limite. não é Limite não limite, não. existe, gente. Vamos botar isso na cabeça. Limite não existe, porque o nosso trabalho é artístico, é individual e único. Não tem Exatamente. limite, não Então, tem esse é o limite. nosso papel, né? Esse é o papel assim de várias pessoas ali, de colocar um patamar para que você almeje, porque é o que é realmente praticado no mercado, é o que está assim em concordância não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. É algo que a gente tenta equiparar. Mas cada um é que sabe, né? Não, Regina, fala aí. Você fala melhor que eu, porque isso aí vem de Não, você, você né? falou muito Fala do bem. momento de carreira. Não, você falou muito bem. E eu não vou falar agora, não, porque isso vai ser motivo de dois webinários. Então, tem o webinário que vem vindo agora de precificação, que é dia 17, é só nós na fita, só nós no Zoom, para a gente conversar mesmo e abrir o jogo. E o que eu quero, o que eu almejo é que a gente converse e tenha sempre
na mente de que a realidade de cada um é diferente, a gente se colocar na situação de quem está começando, porque eu já comecei, eu também já paguei, eu já fiz Lara Mara de graça, e foi o que me fez entender o que que era TTS. Quando eu cheguei lá, eu sabia o que que era TTS, e foi o meu briefing na minha cabeça, porque ninguém me deu briefing, é o que me conduziu. Eu falava, não, isso é um aplicativo para pessoas com deficiência visual. Então, eu fiz com muito carinho, muito amor, muita receptividade na voz. E hoje a voz é para o TTS. Então, gente, a vida da gente é uma costura que às vezes é assim, sabe, tipo um bordado que no final vai mostrar uma grande paisagem bordada. Então, às vezes o que você faz, com a intenção que você faz, como você coloca aquilo, você não consegue imaginar qual é o passo seguinte que a vida vai te mostrar que aquilo fez parte, sabe? E eu posso dizer isso com muita clareza, porque eu gravei tudo que o locutor comercial dizia, isso não vale a pena porque é pouco dinheiro, eu gravava, porque para mim era escola, era interpretação e tudo mais, e isso me fez ser uma pessoa multimídia que muitos locutores da minha época de comercial não são, não têm a flexibilidade, porque locução comercial era a voz clássica, que sabia se colocar e cobrava, entendeu? Então, às vezes a vida tem uns caminhos que você não entende. E eu acho importante a gente perceber, todo mundo começou, eu tive muita dificuldade no início. Teve até um lance com a Ana Paula Aquino na nossa no nosso webinário aberto que a gente fez, o último. Ana Paula Aquino, ela trabalhou comigo como locutora, ela tinha chegado dos Estados Unidos, que ela morou lá, ela era parente, o irmão dela também é produtor, então ela se colocou rapidamente no mercado, e porque ela é boa pra cacete. Manda bem pra caramba em 3 línguas, e naquela época 3 línguas era assim, ninguém falava. Então ela dominou rapidamente o mercado, entrou no clube antes de eu entrar, eu trabalhava em estúdio ainda. E aí, quando eu saí do estúdio e comecei, logo em seguida que eu comecei como freela, eu já peguei a voz da Medis. Então, eu tive um contrato fixo. Mas aí a Medis acabou. A Medis, em 3 anos, sumiu. E aí eu tive uma baixa. Aí eu fui pedir para tomar um café com a Ana. Aliás, tem muita gente que também já toma café comigo. E eu fui tomar um café com a Ana e falei, Ana, puta, não sei o que fazer, meu, eu não estou conseguindo trampo e não estou conseguindo me colocar. Então, gente, eu cheguei com a fitinha cassete na mão, não consegui trabalho, tive um monte de porta fechada de produtor que disse: não, você não é locutora, você é locutora de rádio. Depois tive problema, pedi ajuda, pedi orientação. A Ana Paula é um sarro. Ela, como assim não consegue trabalho? Ela é uma figura. Mas naquela época foi uma super força, porque era alguém que estava muito forte no mercado. E voz feminina tinha um mercadico assim, de voz, né? Era muito pouco. Enfim, o que eu quero dizer é que todo mundo tem dificuldades. A minha, hoje em dia, as minhas dificuldades são outras, mas não pensem vocês que eu não tenho. São outras dificuldades em outros segmentos, outras coisas, mas eu tenho também. Não é fácil você se manter em cachês altos, em patamares e dizer não. Putz, a minha voz já é sênior, né? Já tem uma voz de idade, eu já não pego um monte de trabalho, porque a minha voz já não é tão jovem para o mercado, pode ser. Aí E tem, é complicado, né? Quando você tem os chega no valores. é engraçado porque isso, assim, eu trago isso do mundo corporativo, né? É muito mais difícil, gente, um CEO de uma empresa conseguir um novo trabalho do que é para uma secretária. A Lógico, secretária consegue um emprego em uma semana. O sim. CEO ele vai passar, às vezes, 2 anos sem emprego, porque a colocação desse CEO é muito mais complicada, passa por crivos muito mais complexos. E é o desafio, eu acho que, assim, do locutor assim, mais experiente, como a Regina, né? Mas agora, você falando aí da Ana Paula, me trouxe uma coisa que é verdade, gente. Esse nosso grupo, a gente precisa manter isso, a gente precisa manter essa camaradagem, a gente precisa manter o nosso grupo
como esse lugarzinho de tomar um café com todo mundo. E de Isso. uma forma muito mais assim, virtual e bem democrática também. Por favor, não sintam vergonha de pegar e fazer uma pergunta. Ai, nossa, mas eu não vou falar Básica. que eu vou fazer um trabalho por R$ 150. É, Isso não é a função do grupo. Ali não é é. para a gente realmente colocar assim, as melhores práticas e tudo mais. Mas se você tem uma questão de falar que não sei o que é 250, e assim, e Quando para as eu outras abro pessoas. para carro de som, eu não tenho noção de carro de som, mas eu já conversei com pessoas que fazem carro de som para ter uma noção. E lá no grupo, com certeza, tem gente. E eu já fiz carro de som, tá, gente? É que hoje em dia eu vou cobrar um cachê que o cara não vai pagar, né? Mas porque eu também não posso ter a voz no carro de som e ter a voz numa marca, entendeu? Então você tem que ter escolhas, né? Eu estou num outro momento de carreira. É isso que eu falo de momentos de carreira. Eu não quero pegar e fazer tudo. Mas não Porque não sintam dá, vergonha. Mas não dá. não sintam vergonha de falar, nossa, eu não estou fazendo isso, que não sei o quê. E aquela coisa, gente, não é que, então tá bom, então 750 tá barato, tá se achando, não é isso. Essa não é, na verdade, a função. A função ali realmente é da gente compartilhar as melhores práticas e para que a gente tenha esse lugar É. seguro, para onde a gente possa compartilhar informação e possa falar. E assim, eu sei que de vez em quando existem umas pessoas que têm mais experiência que falam, não, mas está muito baixo e tudo mais. Não Mas está leve baixo isso. para aquela pessoa, não leve Exatamente. pessoal. Não Não leve. leve para o lado pessoal, gente. E às vezes a pessoa que está respondendo está passando pelo próprio filtro, assim, pelo Lógico filtro, dela, ela tem todo o direito de achar baixo. é assim, é a jornada de cada um. Nós estamos numa jornada enorme de fortalecer o mercado brasileiro, de fazer com que o mercado brasileiro seja introduzido e tenha uma apresentação no mercado internacional. Isso é uma responsabilidade que a gente tem. Eu Sim. tomo isso como uma responsabilidade minha mesmo, própria. Eu quero que o criativo brasileiro, eu quero que o locutor brasileiro seja bem representado lá fora, que ele tenha uma voz e que não seja assim considerado, Em sabe, falar nisso, o piniquim, não. em falar em Grave for the Brain, eu queria dizer para vocês assim, lá a gente vai ter a sessão de webinários, que é isso que a gente faz. Então, a gente vai ter pelo menos um por mês, um ou dois por mês, né, Vivi? Um é comigo e outro é com a Vivi. E o outro é os fóruns, é o seguinte, sabe o que aconteceu comigo hoje, de procurar uma ferramenta? Eu vou lá e abro uma sessão de fórum sobre ferramentas de edição e conversão de áudio. Então, quem não está interessado, não precisa entrar na sala. Uhum. E aí vai ficar tudo registrado lá, tem um histórico. Então, você quer falar sobre demo? Aí abre uma sala sobre demo. Então, toda vez que vai se falar sobre demo, se entra lá, Exato. entendeu? E E aí assim, vai ter um registro, né, de todas as respostas, o que vai ser ótimo. Não vai precisar mais ficar, deixa eu aqui ver no WhatsApp qual que é, pá, vira, não, vira, vira. encheu a memória do celular de qualquer ser humano, né? Porque não tem memória que dê jeito aqui. Hoje eu até fiquei preocupada com o volume de informação que eu gerei lá. Mas dentro do Grave for the Brain, isso vai ficar muito claro e Muito segmentado. mais Então, quando eu organizado. tiver dúvida, eu vou lá falar, pô, aquilo já foi dito lá. Aí é só entrar no fórum e pesquisar tudo que tem sobre aquele assunto. Tá? E por Muito falar em bacana. Grave, gente, olha, assim, eu acho que a gente já falou, né? Que maravilha, que legal que é. Eu estou assim, cada dia mais apaixonada. E queria só assim falar que é um trabalho, não é meu, não é da Regina, é um trabalho em equipe. É realmente uma equipe enorme. Tem duas pessoas que estão ajudando a gente pra caramba, assim, queria agradecer, né? André, doutor André. Não, não é Doutor mesmo? André, o André também é locutor, é professor de inglês, é tradutor e Motociclista de Harley. é, e é advogado. Gente, tudo, né? E a Bianca também, que agora, né, tá assim, não tá Está se tão recuperando de Covid. convidada, mas É. assim, uma gratidão enorme por todas as pessoas que estão torcendo, por todas as pessoas que ofereceram a ajuda também, Sim, porque a a gente Vera sabe, também ofereceu ajuda, mas a nossa, gente já olha, estava já estava fechado aqui, ó. Agradeço a todos de coração. Vivi, eu queria também terminar a nossa, porque a gente vai conversar mais sobre precificação com todos vocês juntos no dia 17. Então, por favor, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Eu acho importantíssimo a gente se reunir e falar o que está acontecendo no mercado. Quero falar mais sobre isso lá das produtoras e da Apro Mais Som, e vamos ver tudo que vai rolar. e Bom, é um músculo.
A gente tem que exercitar para ficar natural para a gente, né? Às vezes pode falar, nossa, mas vou falar de precificação de novo, sim, gente, porque isso aí assim, é um exercício muscular. Você está assim, você tá exercitando o seu músculo de precificação, E que exercitando o seu músculo de orçamento, para ficar aquela coisa automática. A pessoa fala, 30 segundos televisão regional 6 meses. Pá! E outra coisa, a precificação, ela tem hiper ligada a posicionamento de carreira. Uhum. Tem como. Então, enquanto a gente não entender preço e valor, e como fica difícil. Então, é por isso que isso a gente precisa batalhar bastante, conversar. Mas isso é para sempre, porque é aquilo que ela falou. A gente tem que... É quase como um mantra na cabeça. Ó, eu também vou fazer uma live com o Gustavo Passe na sexta-feira pelo Instagram dele. Ele vai lançar um produto dele e a gente vai conversar muito sobre a importância da voz. Então, já estou convidando vocês, fiquem ligados aí, porque o Gustavo dá muito conteúdo. Então, pelo menos assistir o conteúdo dele é super legal. O Felipe, eu vou também fazer uma live no dia 26 no Insta, no meu Insta, com o Felipe. O Felipe, ele lançou um aplicativo de voz, chama Casthood. Esse aplicativo, ele é de voz, ele é parecido com o Spotify, mas ele tem um design gráfico muito melhor do que o Spotify, que você pode colocar mais conteúdo e você pode interagir com o locutor, né? Com o profissional. Ele está direcionando muito para conteúdo em áudio, para aulas de áudio. Uhum. Então, para professores, para quem quer desenvolver conteúdo em áudio, tá? Então, fica a dica, nós vamos conversar com ele, saber como funciona mais. Eu acho que, por enquanto, inclusive, o uso é de graça, e é um rapaz super jovem, um empreendedor, e eu quero conversar com ele. Cabeça, visão, gente. E é nossa área. Então, eu quero muito dar uma força para ele, conhecer mais o produto dele, e quem sabe até lançar alguma coisa lá, né? Uhul. E Então, que coisa maravilhosa, né, gente? Continuar sempre aprendendo. A gente vive falando, né, que a Gravy for the Brain é uma plataforma de conhecimento, de aprendizado contínuo, porque a gente não pode parar de aprender. A gente tem sempre que estar reciclando e aprendendo uns com os outros e com gente fora também da nossa área, né? Agora, por falar na nossa área, olha, eu também estou estudando, gente. Olha o que eu estou estudando. Peter Dixon. Esse aqui é diversão, na verdade. É o livro do Peter Dixon, Voice Over Man. E o Peter Dixon, como vocês sabem, é um dos fundadores da Gravy for the Brain, né? Mas assim, eu queria ter é bom a gente sempre aprender e fazer coisa diferente. Puxa vida, você falou do Peter Dixon e eu não estou aqui com o livro do que vai ser o lançamento agora. Mas esse aí vai ser... suspense, gente! Vai ter um Tem lançamento coisa nova chegando por aí. Eu não estou com ele aqui, então vocês fiquem ligados, porque vai rolar alguma coisa aí depois. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Gente, é isso. Grande beijo para vocês. A gente se vê quarta-feira. Tchau! Quarta!